O ano é 1692, um ano que será lembrado para sempre na história americana. Um vento frio uiva através da vila de Salem, Massachusetts. As casas cobertas de neve e as ruas desertas pintam um quadro de isolamento e desespero. Ele carrega não apenas o frio do inverno, mas também um medo crescente. As pessoas se reúnem em torno das lareiras, tentando encontrar calor e conforto, mas o medo é palpável. Um mal invisível se enraizou, sussurrando nas sombras, distorcendo a fé em medo. As sombras parecem ganhar vida própria, e os sussurros no vento falam de coisas sombrias e desconhecidas. O que começou com um grupo de jovens garotas exibindo ataques estranhos e pronunciando palavras ininteligíveis, logo engolfaria toda a comunidade. As meninas, em um estado de transe, se contorcem e gritam, deixando todos ao seu redor em um estado de pânico. Os julgamentos das bruxas de Salem, um capítulo sombrio da história americana, estavam prestes a se desenrolar. As cortes se enchem de acusações e julgamentos, e o som do martelo do juiz ecoa como um prenúncio de desgraça. Esta é uma história de suspeita e paranoia, de acusações e confissões extraídas sob coação. Amigos e vizinhos se voltam uns contra os outros, e ninguém está a salvo das acusações. É uma história de como o medo, alimentado pelo extremismo religioso e ansiedades sociais, pode envenenar uma comunidade e levar a horrores inimagináveis. A fé, que deveria ser uma fonte de conforto, torna-se uma arma de destruição. Os julgamentos das bruxas de Salem servem como um lembrete severo da fragilidade da razão e das consequências devastadoras do fanatismo desenfreado. Eles nos mostram como a histeria coletiva pode levar a injustiças terríveis, e como a busca por bodes expiatórios pode destruir vidas inocentes. A escuridão que desceu sobre Salem em 1692 é um aviso eterno dos perigos do medo e da ignorância. A vila de Salem no final do século XVII era uma comunidade na periferia, tanto geográfica quanto psicologicamente. Situada na colônia da Baía de Massachusetts, Salem era um lugar onde a vida era marcada por desafios constantes e uma luta diária pela sobrevivência. Esculpida na colônia da Baía de Massachusetts, era um lugar de realidades duras. Os colonos enfrentavam um ambiente implacável, onde cada estação trazia novos desafios. O inverno rigoroso, com suas nevascas e frio cortante, tornava a sobrevivência uma tarefa árdua. A vida era uma luta constante contra os elementos, com a agricultura de subsistência e a ameaça sempre presente de conflito com as tribos indígenas. Os colonos dependiam da terra para sua subsistência, cultivando milho, feijão e abóbora, e criando animais para a alimentação. Essa existência precária fomentava um profundo senso de piedade religiosa. A fé puritana era o alicerce da comunidade, oferecendo consolo e orientação em tempos de incerteza. As orações diárias e os serviços religiosos eram momentos de união e reflexão. Os colonos puritanos se agarravam à sua fé como um farol de esperança em um mundo que eles percebiam como repleto de perigos. A Bíblia era a bússola moral que guiava suas ações e decisões, e a igreja era o centro da vida comunitária. A igreja era o centro da vida, seus ensinamentos entrelaçados no tecido da existência diária. As reuniões da congregação não eram apenas para adoração, mas também para discutir questões comunitárias e resolver disputas. O diabo não era um conceito abstrato, mas uma presença tangível, constantemente buscando corromper e destruir. A crença na presença do mal era profunda, e qualquer infortúnio ou desgraça era frequentemente atribuído à influência satânica. Essa visão de mundo, combinada com as duras realidades da vida na fronteira, criou um terreno fértil para a suspeita e o medo se enraizarem. Os boatos e a fofoca podiam rapidamente transformar-se em acusações, e a paranoia era uma constante na vida dos colonos. Qualquer desvio das normas sociais e religiosas rígidas poderia ser interpretado como um sinal de influência satânica. As acusações de bruxaria eram uma manifestação desse medo, e os julgamentos de bruxas se tornaram um capítulo sombrio na história de Salem. A histeria coletiva levou à perseguição e condenação de muitos inocentes.
marcando para sempre a memória da comunidade. No inverno de 1692, um grupo de jovens garotas, a maioria adolescentes, começou a exibir um comportamento bizarro e perturbador. Elas sofriam convulsões, contorciam seus corpos em posições não naturais e reclamavam de serem picadas com alfinetes. Elas emitiam sons estranhos, balbuciavam incoerentemente e afirmavam ver espectros, invisíveis para todos os outros. Essas garotas, conhecidas como as garotas afligidas, se tornaram o ponto focal da crescente inquietação que tomava conta de Salem. Suas famílias, mergulhadas no fervor religioso da época, buscaram explicações dentro da estrutura de sua fé. A possibilidade de bruxaria, de forças malévolas em ação, não foi facilmente descartada. Em uma comunidade já em alerta, as aflições das garotas foram como faíscas em um barril de pólvora. Os sussurros começaram, depois ficaram mais altos, até que a palavra bruxaria pairou pesada no ar. À medida que as aflições das garotas pioravam, a situação em Salem se tornava cada vez mais insustentável. O comportamento das jovens, com seus gritos, convulsões e alegações de serem atormentadas por forças invisíveis, gerava um clima de medo e incerteza. As famílias e vizinhos, incapazes de encontrar uma explicação racional, começaram a buscar respostas no sobrenatural. O clima de medo em Salem também aumentava. A pressão para identificar a fonte de seu tormento aumentou. Sob intenso escrutínio e questionamento, as garotas começaram a dar nomes. Suas acusações visavam indivíduos que já estavam à margem da sociedade de Salem Tituba, uma mulher escravizada, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma mulher idosa conhecida por seus modos excêntricos. Essas mulheres, já vulneráveis devido às suas posições sociais, tornaram-se alvos fáceis para as acusações. Essas acusações iniciais desencadearam uma reação em cadeia. À medida que mais pessoas eram acusadas, a histeria se intensificava. Os acusados, por sua vez, nomeavam outros, muitas vezes motivados pelo medo ou por um desejo de vingança. O tribunal, mal equipado para lidar com tal situação e pressionado pelo crescente pânico público, se baseou fortemente em evidências duvidosas. O próprio tecido da vila de Salem começou a se desfazer à medida que vizinho se voltava contra vizinho, com a suspeita envenenando cada interação. A situação se agravava com a presença de líderes religiosos que, em vez de acalmar os ânimos, muitas vezes inflamavam ainda mais a população com sermões sobre a presença do mal e a necessidade de purificação. A comunidade, já tensa, se via dividida entre aqueles que acreditavam nas acusações e aqueles que começavam a questionar a validade dos testemunhos. No entanto, o medo de serem os próximos acusados silenciava muitos dos céticos. As prisões se enchiam rapidamente e as condições dos encarcerados eram deploráveis. Muitos dos acusados passavam meses aguardando julgamento, sem saber se seriam libertados ou condenados à morte. A paranoia se espalhava como um incêndio, e qualquer comportamento considerado fora do comum podia ser motivo para uma acusação. A vida cotidiana em Salem se transformou em um pesadelo, onde ninguém estava a salvo das suspeitas. A histeria coletiva levou a um colapso social, e a confiança entre os membros da comunidade foi irremediavelmente abalada. A caça às bruxas de Salem se tornou um dos episódios mais sombrios da história americana, um lembrete do perigo das acusações infundadas e do poder destrutivo do medo e da superstição.